Bom dia, pessoal. Quero desejar aí um feliz 2019 para aqueles que eu não desejei pessoalmente. Muitas ausências, né? Período de férias, período que muita gente está viajando. Isso significa que eu não vou iniciar com uma piadinha sobre o padre, porque o padre não está aqui. Eu gosto de fazer algumas brincadeiras com o padre. E nem com o Ivandro também, que é um grande amigo. Gostaria muito que o Ivandro estivesse aqui, mas tem uma vantagem do Ivandro não estar aqui. É que é a primeira vez nessa comunidade que eu inicio o ano, que eu tenho a oportunidade de estar pregando e ninguém dormir na mensagem. Então eu começo o ano assim, pregando sem que ninguém durma na mensagem, porque o Ivandro não vai estar aqui. Ok? Vamos estar orando mais uma vez, pedindo para Deus nos dar entendimento, que o Espírito está nos iluminando. Senhor, obrigado a Deus por esse dia, obrigado pelas pessoas que aqui se encontram, por aquelas que não puderam vir. Abençoa, Pai, essas que estão em viagem também. Ó Deus, nos ajuda a entender a sua palavra, ó Pai. Pai, me ajuda nas minhas limitações, que o Senhor possa falar melhor em cada coração, ó Deus, e nos leva unicamente a adorar o seu Filho. Em nome de Jesus, amém. O subtema sobre decisões que foi me passado é este: ser ou estar na igreja. Nós precisamos decidir, tomar algumas decisões sobre esse assunto, se nós queremos ser igreja ou estar na igreja. Esse é o grande desafio. E propriamente dito, quando o cristianismo ele é visto como uma espiritualidade sadia que conecta pessoas a Jesus Cristo, ele é positivo. Quando o cristianismo é visto apenas como uma religião, um costume, algo que eu faça para tentar chamar Deus, ele é então negativo, ele tem esse aspecto. E quando eu falo de religião, eu tenho que voltar lá em meados do século XVIII, quando a igreja dominava todas as coisas. Você consegue imaginar a igreja dominando todas as coisas? A gente ouve falar muito da ditadura, que a ditadura, aquele período militar que dominava o país, a cidade, mas houve uma época em que a igreja dominava todas as coisas. A igreja decidia até que horas o bar poderia ficar aberto. Mas no século XIX, 3 homens começaram a formular o pensamento de toda uma geração. O primeiro deles é esse aqui, esse filósofo chamado Nietzsche. Nietzsche disse o seguinte: Deus está morto. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que essa ideia que a igreja controla todas as coisas começaria a morrer, e ano após ano a sociedade ia se desprendendo de Deus e ela ia começar a viver por si só. Na filosofia, em outras palavras, Nietzsche é o homem que matou Deus. Isso foi mais ou menos em 1833, quando ele pronuncia essa frase. Diz que ele escreveu, os seguidores de Nietzsche, escreveu um número bem grande. Mas em 1900, exatamente no ano de 1900, quando Nietzsche morre, dizem que os cristãos apagaram aquela frase e escreveram: Nietzsche está morto, e não Deus está morto. Mas não foi só ele não. O famoso Freud também pronunciou esta frase: a religião é uma ilusão dispensável. Ele dizia que as crianças, como se apega no pai, como aquele ser protetor, aquele ser que pode suprir as necessidades da criança, assim o ser humano, quando ele fica adulto, ele precisa de um ser superior. Ele precisa de alguém com quem ele recorra os seus problemas, e assim o homem cria esse ser imaginável chamado Deus, que no fundo é um ser dispensável para a sociedade. E o último aqui é Karl Marx, esse socialista, esse filósofo. Ele disse o seguinte: a religião é o ópio do povo. O que é ópio? É aquela ideia de alguém que causa amortecimento, uma falsa ilusão, mais ou menos o que a droga causa para as pessoas. Deixa a pessoa no mundo da lua.
deixa a pessoa indefesa. Para ele, para Karl Marx, as pessoas deveriam ir à luta, estudar, trabalhar e não ficar choramingando, se apegando à religião, a esse ser acima de todos. Então ele dizia que a religião amortece as pessoas, deixam as pessoas amortecidas, cria uma ilusão não real às pessoas. E vindo para o nosso tempo, eu não quero nem falar dos novos ateus, porque o pensamento deles é muito vago, é muito ralo, mas eu quero falar do cristianismo como religião. E olha, eu confesso para vocês que tinha muito mais revista para me projetar aqui. Isso aqui é só um pouquinho. Por exemplo, uma delas, esta aqui, diz o seguinte, que em 2020 nós seremos a maioria no país. Aí você já começa a imaginar que tem alguma coisa estranha nisso. Um país onde a maioria é evangélica, mas não sofre transformação, ok? Aqui vai dizer que lá no Senado, a primeira revista lá em cima, vai dizer que lá no Senado nós temos quase que a maioria na bancada do governo, do poder do país, como evangélicos. E tem evangélico para todo lado, inclusive metido no negócio do mensalão, metido nos escândalos do governo também tem evangélico. Não é à toa que você vê alguns vídeos de gente orando, agradecendo pelo dinheiro corruptamente recebido, ok? E fala também sobre o poder do voto evangélico, que os evangélicos conseguem mudar o país, e essa revista ela faz uma pesquisa dizendo que é interessante, que os evangélicos vão votar. Se eles não são a maioria no país hoje, quem geralmente anula e não vai votar é gente que não é evangélica. Os evangélicos, eles vão à urna, então eles têm esse poder na mão, é que eles não são uma classe unida. Mas tem um outro aí também, como vivemos os astros da fé. Essa revista ela vai mostrar como que vive os principais astros da fé, mas eu achei interessante nessa reportagem que ela diz o seguinte, que muitos artistas globais, quando eles começam a ficar na decadência, curiosamente eles se convertem e eles passam aí a viver de testemunho. Aqueles que têm banda passam a tocar e eles arrecadam muito dinheiro dando testemunho em igrejas e tocando em eventos. Depois que eles se convertem, eles saem da mídia, então eles se convertem e eles passam a explorar esse mundo gospel dessa nação evangélica que no Brasil é monstruosa. E onde se dá a origem de todas essas coisas? A origem da religião, para desespero de Nietzsche, de Freud, de Karl Marx, é lá no Éden. Quando aquela má notícia, quando os nossos primeiros pais se desconectam do Deus Criador, e agora ele tem essa sensação, ele tem essa noção, essa necessidade de adorar alguma coisa, e aí 3 sentimentos ou 3 sensações todo ser humano tem, não dá para tirar isso dele. A primeira é que existe um ser transcendental, eu não sei o que é, mas todo ser humano tem essa necessidade, tem essa percepção. A segunda, eu não sei porquê, mas esse ser desconectou de mim, então eu sento no sofá da minha casa e eu sinto um vazio aqui dentro, mesmo estando com saúde, com contas pagas. E a terceira sensação é que eu preciso fazer alguma coisa. Então o que o homem faz? Ele cria algumas coisas para adorar, a religião, ou bens materiais, prazer, sexo. O homem cria isso. E qual que é o prejuízo que a religião traz? Além dela não conseguir levar o homem à salvação, ela torna o homem uma pessoa hipócrita, porque ele começa a viver na base do mérito. Se eu faço bem, a entidade me abençoa. Se eu faço mal, ela me amaldiçoa. É interessante, eu posso falar isso para vocês com autoridade, porque eu passei em vários segmentos evangélicos. Não só eu, aqui tem mais gente aqui que passou também do outro lado. Eu lembro que esse lance de hipocrisia, em algumas igrejas funciona mais ou menos assim. Você está no seu cantinho, você tem a sensação que algumas pessoas chegaram lá, que algumas pessoas estão num patamar acima do seu, em conexão
com esse Deus que você não consegue chegar. Reparem para algumas pessoas dentro da igreja. Quando elas estão cantando a Deus, elas fecham os olhos, elas levantam as mãos e elas choram. Não que isso tenha qualquer problema, não tem, mas eu estou dizendo que te dá uma sensação que essa pessoa chegou lá, ela atingiu o grau em que você não consegue atingir. Eu lembro de uma cena, em uma das primeiras igrejas que comecei a frequentar. Meu irmão está aqui, ele lembra disso também. Que estava eu, meu irmão e um rapaz, um amigo nosso. E esse rapaz estava com algumas faltas na igreja. E ele sabia que o chicote ia estralar para ele naquele dia. E aí aquela igreja convidou um pregador lá que era respeitado localmente. E durante o louvor, esse rapaz ficava assim no canto. Não sei se meu irmão lembra disso, mas ele vai lembrar assim. Esse rapaz olhava para o céu, como se ele estivesse em conexão direta com Deus, e ele fazia assim: você lembra disso? E ele saiu do seu lugar e foi lá dar o recado de Deus para aquele rapaz e sentou-lhe a chinela. Eu nunca esqueço dessa sensação. Aquele rapaz saiu do lado do meu irmão, pegou as suas coisas e foi embora mesmo. Foi embora da igreja para mim lugar. E ele foi embora da igreja. A sensação que a gente tem nessas igrejas é que tem gente que está em conexão com esse ser, e ela é superior a nós, e aí fica todo mundo dentro da igreja, um olhando para o outro, com aquela cara, faz de conta que você não peca. E é engraçado que o evangelho é uma outra vertente, dizendo que a gente é erva daninha, que a gente é caída, que nós não estamos nas asas da justiça de Deus, da santidade de Deus, porque se nós estivéssemos sendo carregados pela santidade de Deus, Ele nos consumiria. Nós somos carregados pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz. É isso que nos protege da ira de Deus, é isso que faz com que Deus consiga ouvir a nossa oração, é isso que faz com que Deus consiga andar conosco. E olha só, amados, eu estou falando de nós, dos evangélicos, de dentro da nossa casa. Eu não estou citando uma outra religião. E aí a pergunta que surge é: de quem é a culpa? De quem é a culpa de toda essa massa evangélica ter se transformado em uma religião cega? De quem é a culpa? Algumas pessoas dizem que é de Lutero. Quando Lutero faz a reforma protestante, Lutero faz uma coisa magnífica. Ele cata ali uma cópia das escrituras, que era em latim então, e dá na mão de cada cidadão. Agora o cidadão pode ler a Bíblia e se edificar pela palavra de Deus. Olha que coisa boa. Mas por outro lado, agora cada um lê a Bíblia e interpreta do jeito que quer. Olha aqui, não é bem assim. Vamos montar nossa igrejinha? Olha aqui, não é bem assim. Mas outros dizem que o culpado, sabe quem é? Os líderes. Porque os líderes incentivam o povo a viver na religião, no medo, na culpa e na ganância. Mas alguns dizem que é o próprio povo também, que o povo quer viver esse lado de misticismo. Eu quero ver poder, eu quero ver bênção, eu quero ver isso e aquilo. E o povo não procura conhecer nas escrituras qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas para a revista super interessante, o culpado é o apóstolo Paulo. Ela diz o seguinte, que o homem que inventou o cristianismo, o anticristo, foi o apóstolo Paulo. Diz que Jesus veio para inaugurar um reino, mas quem sintetizou, quem colocou as doutrinas, quem colocou as regras no cristianismo, quem criou a instituição nas cartas paulinas, foi ele. Foi Paulo que fez isso. Foi Paulo que pega e trai Cristo quando ele transforma o cristianismo em uma instituição. E o nosso assunto de igreja é tão extenso que não daria para a gente conversar em poucos dias. Para você ver que o pensamento de Paulo e o pensamento de Cristo, eles batem e andam junto.
Mas vamos lá para a Bíblia. O que é que Jesus pensa disso? Como que Jesus gostaria de edificar e lançar a sua igreja? Abra aí comigo em Mateus 5, só dois versos, o 14 e o 16, só esses dois, ok? Eu sei que ele está ligado em outros dois versos anteriores, mas eu queria rapidamente meditar só nesses dois, só para a gente difundir um pouquinho essa ideia de igreja. Eu vou projetar aqui também, tá bom? Diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Só esses 3 versos para a nossa reflexão. Olha só, amados. Então Jesus profere essas palavras no contexto do Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte inicia em Mateus capítulo 5 e termina em Mateus capítulo 7. É o maior discurso de Jesus no Novo Testamento, se dá nesse Sermão do Monte. E qual é a ideia de Jesus? Olha que simples. Olha a simplicidade da ideia de Jesus. Jesus diz que a comunidade local, ela é comparada como uma cidade edificada lá no alto do monte, lá no alto. Ou seja, ela não pode ser escondida. Essa ideia de você ou eu de ser um discípulo secreto de Jesus, de eu estar no meu serviço, na faculdade, entre os meus amigos, e ninguém saber que eu sou crente, na mente de Jesus não existe. Eu não estou dizendo que você tem que ser um cristão fariseu, aquele cara chato que fica discutindo com tudo e com todos. Eu estou dizendo que Jesus está falando que você tem que ser alguém que tem as éticas do reino. Que as pessoas falam, que cara agradável, olha a ética desse cara. Eu convidei esse cara, entre aspas, para fazer um pequeno roubo e esse cara negou, e está envolvido grande dinheiro. Olha a ética desse cara. O que está por trás da ética desse cara? É um Deus que ele serve. Logo, a lógica de Jesus, ela é bem simples, ok? Os estudiosos não gostam muito da palavra reino, embora não tenha problema. Eles gostam da palavra reinado. Reino dá lugar, dá a ideia de um lugar fixo que você consegue avistar, e Jesus não tinha isso. Reinado dá a ideia de um movimento que vai ocorrendo e ele vai crescendo. Então Jesus, ele inicia um reinado, ok? E qual que é a lógica de Jesus? É bem simples. Olha só, na oração do Pai Nosso ele diz assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é feita no céu, ela não é hoje feita na terra na sua totalidade, não porque exista alguém que consiga impedir a vontade de Deus, mas porque aquilo que os teólogos chamam, eu coloquei aqui embaixo, do já e o ainda não. O que é isso? Eles dizem o seguinte, que o reino de Jesus já foi inaugurado, mas ele ainda não está completo, ele ainda não está na sua totalidade. Ou seja, esse reino de Jesus tem valores, que é a vontade de Deus realizada no céu e na terra, que ele deve dar sinal através, sabe de quem? Da igreja. A igreja deveria ser essa comunidade aonde através dela o reino de Deus, a vontade de Deus é feito na terra. A igreja nunca vai conseguir executar a vontade de Deus na sua totalidade, mas ela vai começar a dar sinais desse reino. A igreja deveria ser esta comunidade que dá sinais desse reino que vai se consumir na eternidade. Então, se você quer saber se hoje você é igreja ou se você só vai na igreja, é se através da sua vida os sinais do reino de Jesus, eles são realizados através de você. E desculpe, por mais que você entenda o evangelho, ser discípulo de Jesus na prática é uma coisa, não ser é outra. Você pode ter entendido
mas você não passa, e eu também, de um religioso, de alguém que somente vai na igreja, diferente de alguém que é igreja. Olha um pouquinho como dessa forma, se a igreja se manifestar os sinais, ela ser essa luz que ocorre no alto do monte. Só para deixar claro para vocês, quem era a cidade iluminada na época de Jesus é Roma. Roma é a cidade iluminada em que todo mundo olhava para ela e a atenção era chamada. Jesus está dizendo, olha, a cidade iluminada, está vendo que bonita? Não é Roma não, a cidade iluminada são vocês. Vocês é que estão no mundo caótico em trevas. Então quando vocês fazem as boas obras, quando vocês fazem a expansão do reino, vocês brilham como a cidade de Roma no mundo rodeado de trevas. Dessa forma, o último verso lido, o Pai é glorificado por aqueles que estão ao redor. Eles olham a ética dos filhos e dizem, opa, eu quero conhecer esse Deus. Dá uma olhadinha nessas duas colunas que eu achei interessante. Um comparativo entre o movimento evangélico atual e Jesus Cristo e os seus discípulos. O centro, o cerne de Jesus Cristo é submeter-se à vontade do Pai. Aquela ideia de alguém que nega a si mesmo. Então ele tem tempo para o reino de Deus. E entendam, gente, preciso muito que vocês entendam isso. Quando eu falo de ter tempo para o reino de Deus, não é ter tempo para a igreja local, não é ativismo, vamos fazer culto todo dia, vamos estar todo dia na igreja, não é isso. Ter tempo para o reino de Deus é aplicar os valores do reino de Deus na família, na casa, a expansão, o anúncio para aqueles que não conhecem Jesus através da nossa vida, ok? E Jesus e os seus discípulos logo, eles são a igreja. E qual é a meta de Jesus? É realizar a vontade do Pai, é ser cada vez mais parecido com Jesus. Na madrugada de sexta-feira eu estava conversando com um jovem, ele não está aqui hoje, lá na minha casa, meu irmão estava junto, e nós estávamos falando sobre casamento, e ele estava dizendo que ele tem algumas dificuldades em se relacionar para casar, e ele optou em ficar solteiro. E eu dizia a ele o seguinte, e ele falando como que funciona essa ideia de ser solteiro, de ser casado, eu estava falando para ele, olha, se o casamento te ajuda a ser mais parecido com Jesus, que Paulo fala que é melhor casar do que viver abraçado, amém. Agora, se ser solteiro te ajuda a ser mais parecido com Jesus, porque é um dom também, o celibato como o casamento também é um dom, Paulo vai deixar claro isso em 1 Coríntios 7, então realize. Olha o movimento evangélico atual, ele é totalmente egocêntrico, ele é ocupado demais e ele não tem tempo para Deus, ele tem tempo para si só. Quando você desafia pessoas do movimento evangélico para crescer na fé, para caminhar, sabe qual que é a desculpa deles? Desculpe, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estar caminhando com você, eu não tenho tempo para estar caminhando, eu não tenho tempo nem mesmo para a palavra de Deus, eu não tenho tempo para orar. Você não sabe como é a minha vida, como ela é corrida. E aí nós temos essa massa evangélica correndo em torno disso, e é uma massa que vai na igreja, ela não é igreja. Lembra que eu falei que lá no Éden, a má notícia, o homem desconecta de Deus e agora ele tem uma necessidade de ter contato com o ser transcendental? Então esse cara, ele vai na igreja. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de ter qualquer contato com o ser transcendental. Logo, domingo é dia de ir na igreja, e eu vou na igreja, e de segunda a sábado eu desconecto desse ser transcendental, e vivo a minha correria. Sabe qual que é a meta dele? Só ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero trabalhar pra caramba, para arrecadar pra caramba, para comprar, para trocar de carro todo ano, e domingo
eu pratico a minha religiãozinha. Então a minha meta, e dessa forma eu sou feliz. Sabe o que isso produz? Gente estagnada. Parece água parada. Você vai encontrar esse cara 10 anos, daqui 10 anos, ou 10 anos atrás, você vai falar: como é que você está, irmão? Do mesmo jeito. Correria, né? Mas e a vida espiritual? Tá indo, né? Aquilo, o que tem feito para... Não, tô indo. Já saí da igreja, já saí de outra, tô indo. É uma vida totalmente estagnada. E é por isso que esse cidadão aqui cresce no Brasil assustadoramente. A teologia do coaching. Eu não sei se vocês já ouviram. Tem gente ganhando dinheiro com isso, que ela tem uma ligação muito forte com o marketing. Devido à correria desse pessoal, devido à vida que esse pessoal quer levar da massa evangélica, surge esse cara chamado coach, que é um cara que treina pessoas, treina líderes, e fala: olha só, cara, você tem que buscar gente estratégica, beleza? Você tem que buscar gente estratégica. Quem que são os caras fortes da cidade? Busca esses caras que você vai atingir a massa. Faça muita propaganda, muito marketing, entendeu? Faça muito marketing. Jogue a sua igreja. Pastor bom é pastor que tem muito currículo. E se tiver de neurolinguística e qualquer outra coisa, melhor ainda, tá? E se tiver psicologia junto, para entender o emocional da pessoa, cara, esse cara, ele faz alguns treinamentos pessoais para encher a igreja. É por isso que esse cara está em alta. Por isso que tem gente ganhando dinheiro com isso. Porque a massa se desconecta do evangelho e segue esse padrão. Agora, olha que contrapartida o agir de Jesus. Deixa eu mostrar para vocês. Eu quero voltar um pouquinho só do texto que nós lemos, ali no capítulo 1 de Mateus, capítulo 5, 1 de Mateus, que ele vai falar ali, vocês conhecem as bem-aventuranças. Eu acho bonito isso. E alguns teólogos acreditam que Jesus está anunciando as bem-aventuranças para toda aquela multidão de Mateus capítulo 4. Quem que é aquela multidão? É uma numerosa multidão de gente doente, de lunáticos, de paralíticos, de prostituta, de gente desprezada, de gente que esses caras que são coach passa de lado e não quer chegar nem perto. Jesus está diante dessa multidão. E sabe o que dá a entender? Que essas bem-aventuranças que Jesus pronuncia, elas não são virtudes. Alguns teólogos dizem que são virtudes. Olha que beleza, que virtude. Bem-aventurados pobres de espírito. Mas uma outra ala dos teólogos dizem que não são virtudes, mas é uma descrição humana das pessoas que Jesus estava contemplando. De gente doente, lunático, paralítico, prostituta, gente desprezada, gente que não merecia ter essa vida, e Jesus se compadece, e essa gente desprezada é que se aproxima do reino de Jesus, e Jesus começa a dizer: bem-aventurados são vocês. E essa palavrinha bem-aventurado, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas deixa eu falar para você, a tradução feliz ela não é uma tradução correta. Essa ideia de feliz é da ideia de felicidade aqui e agora. Bem-aventurado significa uma palavra escatológica, ou seja, uma felicidade futura. Feliz vocês serão, futuro, não é agora. Não é essa ideia de feliz vocês são porque vocês são pobres. Inclusive Lucas, ele não fala pobre de espírito, ele fala só pobre. Não, é futuro, é lá quando se consumar a vinda de Jesus. Eu coloquei aqui alguns pontos dessas bem-aventuranças. Olha só, os pobres de espírito, gente pobre. Inclusive Lucas fala só pobre, Lucas não fala pobre de espírito. Jesus está dizendo: olha, vocês que são pobres, vocês não podem esquecer do contexto. Lembre-se que Roma estava por trás daquele período. É Roma que manda. Roma é um povo que oprime
Roma é um povo que desgraça as outras nações. E quando ele fala assim, vocês, felizes são vocês, ou melhor, bem-aventurados são vocês, os que choram e têm sede de justiça. Por que eles choram e têm sede de justiça? Ah, porque eles querem Jesus e estão com medo de ir para o inferno? Nada, gente. O homem natural está morto. Eles choram e têm sede de justiça porque Roma invadiu a casa deles, violentou seus familiares, roubou tudo que essa gente tinha, e agora essa gente clama por sede de justiça porque eles perderam tudo. Bem-aventurados são os pacificadores. O que são os pacificadores? Era gente que saía gritando na rua, implorando por paz. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre uma palavrinha chamada Pax Romana, que os romanos falaram que a principal intenção dos romanos era colocar paz no povo, mas a Pax Romana, ela só funcionava para os romanos. Quem não era romano, era luto mesmo, era chicote e paulada mesmo. Então Jesus está falando, bem-aventurados são vocês que gritam por paz. E quando Jesus fala, bem-aventurados são vocês os humildes, é gente que ninguém ouve, é gente que não tem voz ativa, é aquilo que o mercado de consumo chama de sobrantes. Já ouviu falar dessa palavrinha sobrantes? Gente, é como se os governadores falassem, olha, vocês não consomem a minha viagem, vocês não compram o meu carro do ano, vocês não compram a minha televisão, vocês são sobrantes. O mercado de consumo não interessa em vocês. Eu não vou tirar dinheiro do meu bolso para construir escola para vocês. Eu vou deixar aqui no meu bolso porque eu não tenho interesse por vocês. É dessa gente que o diabo abusa, que o diabo usa imperadores poderosos para abusar. Sabe o que eu acho interessante? É que o reino de Deus, ele dá sinal a partir do fraco, do pobre. Lembra a parábola lá do rico e do pobre? Os dois estão no inferno. Eu acho interessante, esses dias eu estava lendo essa parábola, até dei risada. Estava lendo essa parábola, e mesmo no inferno o rico está pedindo para o pobre fazer favor para ele, porque pobre é serviçal, vai lá pegar água para mim. Mesmo no inferno, o cara não se tocou que está no inferno, e ele está pedindo para o pobre fazer um trabalho para ele. Engraçado que na palavra de Jesus, que quem tem nome é o pobre, não é o rico. É lógico que Jesus veio para o rico também, mas eu acho interessante que os sinais do reino de Deus, ele se dá entre essas pessoas, da prostituta, da criança, do leproso que não poderia ser tocado. Jesus toca, da viúva e até mesmo do defunto. O reino de Deus não se manifesta nos palácios, nem entre os poderosos. Se um povo chegasse para Jesus e ia falar, Jesus, alcança César que está resolvido, a multidão vai se render, mais ou menos como acontece na época de Constantino. Mas não, Jesus, quando está diante de Herodes, de Pilatos, Jesus se cala. Ô Jesus, se é um coach, ele fala, viu, faz um milagrezinho aí, que os caras vão cair de joelho, viu, e vai dar tudo certo, e o Senhor expande esse reino de ponta a ponta. Jesus cala. Os sinais do reino, eles se dão diante de gente que sobrou no mercado de consumo. E sabe o que eu acho interessante? Jesus é conhecido no meio do subúrbio. Esses dias tem um pastor que eu gosto muito, e ele estava dizendo o seguinte sobre treinamento de igreja: vocês têm que alcançar gente estratégica. Não que gente estratégica na cidade não precisa de Jesus. Você tem que alcançar o rico, você tem que alcançar o fulano, o ciclano e o beltrano. Aí você olha para o ministério de Jesus. Jesus é conhecido entre os subúrbios. Quando eles vão prender Jesus, Judas Iscariotes tem que dar um beijo em Jesus para poder identificar quem ele é, porque senão eles não sabem. Jesus é igual aos demais. Jesus é alguém que vem, olha para aquelas pessoas perdidas e os ama. Este é o reino que Jesus vem para estabelecer. Eu não sei se você já notou, a Bíblia fala de dois reinos o tempo todo. Existem dois reinos o tempo todo se confrontando na história: o reino do imperador César e o reino de Jesus. O reino do imperador César, ele é construído pelo poder, pela força militar. Inclusive a gente mata por poder.
O reino de Jesus é construído pelo amor. Interessante, né? O próprio Deus, o dono de todo o poder, ele constrói seu reino pelo amor e não pelo poder. Eu acho tão bonito que a Bíblia fala que quando foram prender Jesus, Jesus está diante de Pedro, e Pedro desembanha aquela espada, e Jesus fala para ele: guarda essa espada aí, porque se meu pai quisesse, ele mandaria 12 legiões de anjos. Cada legião, segundo o conceito romano, é construída por 6.000 homens. Dá para fazer a conta? Cada legião, 6.000 homens. Jesus falou: se meu pai quisesse, ele mandaria 12 legiões. E tem um agravante. Quanto? 72.000. Agora você vai fazer outra conta para mim, para ver se é bom de conta, hein? Gente, em Isaías, sei que o Igor é bom também, hein? Mas agora vocês não vão acertar. Em Isaías, diz que um único anjo, conta aí, matou 185.000 caldeus. 12 legiões de anjos matariam quantas pessoas? Um único anjo, 185.000 caldeus. Um único anjo. Jesus falou em 12. 185 vezes 72 mil. Aí precisa de calculadora, né? Mas dá para ter uma ideia do estrago que ele faria. Mas Jesus resolve construir o reino através do amor. E sabe o que eu acho bonito? Nós somos carentes de um amor verdadeiro. No fundo, o que a gente procura é um amor verdadeiro. Dizem que o homem trabalha tanto e constrói tanto para ele ter um reconhecimento local, porque ele necessita de um amor verdadeiro, ele necessita ser reconhecido. Isso é um vazio que a gente tem dentro do nosso coração. E aí quando eu olho que esse Deus constrói o seu reinado através do amor, e eu estou procurando amor em pessoas, é por isso que gente começa a namorar e termina, porque, sabe, ele fala assim: ah não rapaz, não era o que eu estava esperando, e está casado, com tão pouco tempo de casamento, na primeira frustração, encerra o casamento e diz: não era o que eu estava esperando. No fundo, nós somos carentes de um amor verdadeiro. Nós procuramos alguém que morra de amores por nós. Ele morreu de amor por mim e por você. Se o seu coração procura alguém que morra de amor por você, você só vai encontrar nele. Não é um Deus que surpreende todo mundo pelo milagre, pelo poder, mas é um Deus, segundo diz Filipenses 2, que se esvazia, que desce o mais baixo escalão e morre na cruz por amor por mim e por você. Todo mundo esperava que esse Deus, que esse reino messiânico ia surgir na história e ia desbancar Roma. Mas eu não preciso dizer para vocês que entre esses dois reinados, o de César e o de Jesus, o reinado que perde é o de Jesus. Porque na lógica bíblica, o mais forte não é o que crucifica, mas o que é crucificado. Olha o que 1 Coríntios 1,27 diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Quando Jesus nasce, e essa palavra é pronunciada hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha só, 3 qualidades sublinhadas: Salvador, Cristo e Senhor. 3 qualidades que eram direcionadas a César. César é o Salvador do povo. César é Cristo, ou seja, significa ungido. Essa palavra, César foi ungido. E César é o Senhor, Curios. Otaviano, sobrinho de César Augusto, que vem ser o César na época de Jesus, diz que quando César Augusto morre, passa um cometa, e ele diz assim, essa frase ficou até famosa na história, ele diz assim: lá vai César se encontrar com os deuses.
uma ideia que César tinha um status divino. E quando o anjo pronuncia isso, ele está pronunciando a sentença de morte de Jesus. Ele está dizendo, olha, vai nascer alguém na história que vai desbancar o César, que vai desbancar César. Interessante que César, o reino de César prevalece, Deus ressuscita Jesus. Procurem hoje por César, não existe mais. Veja o que Jesus vem fazendo na história. Inclusive a Bíblia diz que o seu nome é eterno, diz que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus um dia. Eu fico imaginando na minha ignorância, um dia Pilatos, Herodes, todos esses homens que cuspiram em Jesus, vai chegar um dia, eles vão estar com seus joelhos dobrados diante de Jesus. A coisa se inverte. Esses homens têm todo o poder na mão e eles humilham Jesus. Vai chegar um dia em que a coisa vai se inverter e esses homens vão estar diante de um trono branco para prestar contas a Jesus, a quem eles o agrediu. Logo, gente, para encerrar, o reino de Jesus é um reino de amor, não de poder. É um reino que se desce a escada o tempo todo, se humilha e se coloca prestes a servir o outro. Eu temo que a igreja atual tenha muito mais os olhos fixados no reino de César e no reino de poder. Ninguém está preocupado em encher a igreja com prostitutas, com gente que sobrou no mercado de consumo. Parece que a gente tem os olhos fixos na grande massa. A gente tem os olhos fixos em pessoas estratégias, em pessoas que podem fazer algo por nós, e pastores são treinados para isso. E eu encerro com essas duas perguntas. O que é a igreja para você? Quais são as evidências que demonstram que você é a igreja, ao invés de apenas ir na igreja? E a segunda, nós precisamos urgentemente tomar decisões que nos levem a ser mais parecido com Jesus. Você está no início do ano, já fez uma revisão, você já começou a olhar e falar, isso aqui me atrapalha, isso aqui me atrapalha, isso aqui me atrapalha, opa, isso aqui eu preciso investir mais tempo, isso aqui eu preciso investir mais energia, isso aqui eu preciso abrir os meus olhos, para que a minha vida não fique estagnada, para que eu me aproxime de Jesus. Queria chamar o Fabiano para a gente estar orando e encerrando esse nosso tempo.